Dito isso, só dá tempo de dizer o time. Quem passa, Flamengo ou Fluminense? A gente tem que fazer o intervalo. Fluminense. Vocês vão me enrolar? Fluminense. Zinho! Flamengo. E empatou depois do intervalo, a mini desempata. Flamengo, 2 votos, Fluminense, 2 votos no Mauladão. Nem esperava Só isso. eu sou Muro Naves, Muro Naves. Nem tá todo esperava mundo por isso. dividido. Salve nação, saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui um corte especial do programa ESPN FC da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link aqui na descrição como créditos, canal aqui do YouTube ESPN Brasil. Galera, vamos ver aqui o que a imprensa está falando do Flamengo. Será que temos novidades? Será que vão continuar falando a mesma coisa de ontem? Não assisti o vídeo ainda, vou assistir juntinho com você agora. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Cara, eu estou pensando só na quinta-feira. Quinta-feira, 8 da noite, tem Flamengo e Fluminense. É o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo ficou 0-0. E qualquer empate, né, que possa acontecer, teremos pênaltis. Tomara que o Flamengo vença o Fluminense para não precisar das emoções dos pênaltis. O Flamengo vem de 6 jogos sem perder, 3 vitórias e 3 empates. E o Fluminense vem de 4 jogos sem vencer e também sem balançar as redes. 4 jogos sem fazer gols. O Fluminense vem de derrota para o Corinthians e para o Strongest. E depois eu não lembro os outros 2 jogos. Mas o Fluminense vem mal também, galera. Não é só o Flamengo que está no momento ruim, o Fluminense também. Vamos torcer para o Mengão vencer esse jogo, né? Vamos lá então aqui para o vídeo, simbora! O Flamengo decolasse na temporada, principalmente depois da chegada do Sampaoli, mas ainda não aconteceu. Algumas questões, principalmente físicas, de alguns jogadores machucados recorrentemente, tem feito o Sampaoli ir às entrevistas coletivas e reclamar muito do condicionamento físico desses jogadores. E aí, recentemente, agora, o Globo Esporte fez uma entrevista com o Mário Monteiro, que foi preparador físico tanto do Jorge Jesus, acompanhou ali os títulos de 19, parte de 20, quanto do Vitor Pereira. Vamos dar uma olhada nas aspas, porque ele ficou bravo com o que disse o Sampaoli recentemente. Vamos ver. Tá aí, ó. A gente está vendo a entrevista, né? Ele foi preparador físico no Flamengo nesse período que eu disse, e ele fala o seguinte: eu não concordo de jeito nenhum com essas críticas, porque nós sempre treinamos com alta intensidade. E segundo, acho que isso é uma forma dele, se referindo ao Sampaoli, fugir às suas responsabilidades e estar sempre a atacar o preparo físico. Magoou, hein? Não gostou, não? Não, nem poderia, né? Porque, afinal de contas, ele ficou lá, ele que estava responsável por esse tempo todo. E aí entrega um trabalho que o outro chega e fala, ó, tá faltando intensidade aqui. Esse problema físico, assim, em geral, ele pode ser até que ele não esteja errado. Mesmo magoado aí, ele não tenha entregue um trabalho que o Sampaoli tenha aprovado. O Inter teve esse problema, troca. O Corinthians achou que tinha também, troca. Então, às vezes, chega um outro treinador, não só apenas por ter uma preferência pelo preparador, que ele já convive há muito tempo e tal, ele muitas vezes quer trocar e aí fica aquela questão, mas como era o trabalho do anterior? Talvez esse papo de intensidade é meio difícil, né? A gente não sabe avaliar isso, esse era mais, menos. Acho que o jogador é que tem que saber se ele estava sendo preparado. O que a gente viu em campo, em muitos jogos, me faz crer que o Sampaoli tinha razão, que o Luxemburgo tinha razão, que o Mano tinha razão, né? No Vasco, a gente cansou de falar também, mas chega no segundo tempo, cai. Então, não sou especialista em preparação física para questionar. É o que a gente vê de rendimento em campo. Times que no segundo tempo não estão entregando aquilo que precisam. Agora, é lógico, o São Paulo quer e os outros tantos. Eu quero marcar assim, assado, pressionando lá e tal. Aí haja fôlego, haja preparo físico para jogar dessa forma. Esse é o ponto. Acho que esse é o ponto. Você toca no ponto que é crucial. Para o formato de jogo do Sampaoli, a preparação física não está ideal. Não tá. Mas o Jorge Jesus também jogava com intensidade. Jogava assim e era com esse preparador.
E ele falou... Eu até anotei, ó. Ele foi campeão de Libertadores, Brasileiro, Recopa, Supercopa e Carioca. 19 e 20, junto com o Jorge Jesus. E me falou claramente, sim, no segundo tempo, quando a gente já não está ganhando no primeiro, no segundo a gente mata os outros times fisicamente. Ele me falou isso. Então não era só a qualidade, não. Tinha muito preparo mesmo aquele física. time. Tinha muito. A gente tem que entender o que pensa o treinador. E outra coisa. E como é feito o trabalho do treinador? Aí eu vou pedir auxílio do Zinho. Sim. Como é feito o trabalho do treinador? Se o treinador exigir muito fisicamente, véspera de jogo, do jogador para ele entrar um dia depois em campo, ele não vai conseguir render. Ele rende uma parte e outra parte não. Por quê? Porque ele já chega com um limiar muito alto, já não vai conseguir atingir o objetivo que ele tem que atingir, porque o jogo ainda é composto de duas partes. Ainda tem 2 tempos. A não ser que mudaram, não me informaram ainda. Tá igual. Então 45, tá igual, não mudaram. 45 então, mais acréscimo. O Everton Ribeiro não está jogando nesse momento, Felipe Luiz também não está jogando. O Felipe Luiz há muito tempo, o Everton Ribeiro perdeu até posição em muitos jogos. Não é nem o titular absoluto, né? Que eu discordo. Para mim, o Everton Ribeiro é titular no Flamengo. Então, não dá para comparar. E se você for buscar, os jogadores que permaneceram têm 4 anos a mais. E outra coisa, o Jorge Jesus, quando ele chega, ele tem uma dificuldade grande, ele perde, ele é eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil e ganha nos pênaltis do time do Equador, Emelec, no Maracanã. E aí há uma parada por causa da Copa América. É verdade. E aí ele tem um mês para preparar, aí o Monteiro, o preparador físico, ele tem um mês para com o Jorge Jesus colocar a metodologia de trabalho, ajustar, e aí mérito deles, e principalmente do Jorge Jesus, que aí revoluciona, ganha tudo, ganha mais títulos, né, tem mais título que derrotas, jogos que perdeu. Foram 5 títulos e 4 jogos só que perdeu. Mas vamos lembrar que quando vira, ele começa a ter dificuldades. O acúmulo de jogos, lesões, o Flamengo começa a ter dificuldades até nos confrontos, nos clássicos regionais com o Fluminense. Então, se é para lembrar, vamos lembrar de tudo. Não vamos lembrar só do momento bom, que foi aqueles 6 meses finais de 2019, que aí o Flamengo voou, arrebentou todo o mérito para o Jorge Jesus. Ponto. Dito isso, vamos para esse momento dessa discussão, que para mim é pura vaidade. É pura vaidade. Porque a verdade, a grande culpa para mim é a diretoria do Flamengo. Porque tudo isso que está acontecendo, o time não corre, o time tem problema, tem desgaste, é muita contusão, foi um mau planejamento na virada do ano. Um time que teve 42 dias de férias. Um time que, vou repetir, vou continuar repetindo, que troca erradamente de treinador. E que traz um treinador para se apresentar depois do time, que o time ficou alguns dias treinando sem treinador, sem comissão técnica oficial do time, preparou errado, fez uma pré-temporada errada, treinou o time disputando o título, não é que treinou, né? Mas assim, teve que fazer treinamentos e ajustes jogando títulos, decisões, e está pagando esse preço até agora. Essas contusões, esses problemas, esse desgaste, não é culpa do Sampaoli nem do Monteiro, que veio depois. Foi contratado novamente para voltar ao Flamengo, para tentar ajustar, sem o tempo para ajustar, sem o tempo para treinar. Não teve uma parada para, vamos só pensar agora na recuperação física, nos trabalhos, individualizando, vamos ver quem está mais desgastado. O Arrascaeta não consegue até hoje treinar e se recuperar para jogar o que a gente sabe que ele pode jogar. E aí você vai enumerar vários jogadores. Então, assim, não é culpa de um ou de outro. Aí eu coloco mais na diretoria, que quando assume a responsabilidade de tirar o Dorival, correu esse risco e aí está aí a prova de tudo que está acontecendo. Quando você muda muito o treinador, você também não tem uma sequência de preparo, né? A maneira de trabalhar de cada um é diferente. Na época do JJ eram 3 preparadores e o Monteiro era o chefe da comissão de preparação. Então, por isso que talvez ele tenha se sentido mais incomodado do que os outros, né? O Zinho falou no Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta hoje, ele está tentando amenizar as últimas notícias que dão conta de que o clima é muito ruim. Assim, a gente sabe que aquele post do Gabriel, algum tempo atrás, quando o Arrascaeta estava fora, dizendo que só
você me enxerga, pegou mal dentro do grupo. O Sampaoli fazendo críticas públicas também pegou mal dentro do grupo. E aí agora o Arrascaeta fez um post tentando botar o foco no jogo com o Fluminense. Ele está se recuperando, ele só vai ser confirmado para a partida ou não na própria quinta-feira, mas ele já está treinando com o grupo há alguns dias, então isso é uma boa notícia. E aí ele tenta dar uma acalmada nos ânimos, assim, que não é o papel dele, talvez fosse o papel de diretoria. A gente pode colocar o post do Arrascaeta falando sobre o clima, é bem na contramão do que a gente viu o Gabriel fazer quando o Arrascaeta ficou fora, né? E aí a gente sabe que o Gabriel transita nos grupos, mas não tão bem como o uruguaio, que botou hoje uma foto ali que foi até feita pelo próprio Flamengo. E ele diz o seguinte, como diz a frase, juntos somos mais fortes, semana de decisão, vamos fazer tudo de novo. E aí coloca ali 2 coraçõezinhos rubro-negros, Mauro. Ele está tentando amenizar, mas talvez seja a exceção nesse momento. Talvez ele, olhando de fora, eu não sei se ele participa de todos os grupos, que ontem a gente comentava aqui, eu comentava que havia, e eu fiquei muito à vontade para falar do que eu havia conversado com o Eric Faria, da TV Globo, num jantar, porque ele, Eric Faria, junto com o Fred Gomes, e eu só comentei aqui depois que eles mesmos que publicaram uma matéria ontem, detalhando assim, vários problemas de relacionamento que está acontecendo lá. É um grupo que não fala com o outro, zagueiro que não dá nem bom dia para o outro, enfim. Então, por mais Porque grupo por grupo é normal que você tenha, né? O grupo dos meninos que subiram da base, o grupo do fulano que gosta de ir pra noite, o grupo do ciclano que é casado e vai na igreja. Então, isso é normal. A questão é o que você citou. E aí o Arrascaeta aí deve estar olhando assim, para gente, o negócio é que juntos seremos mais fortes, ou seja, se a gente começar assim, com muito mimimi um com o outro aqui, a gente não acerta o time para vencer. Pode ser que ele jogue, pode ser que ele não jogue. O Pedro também treinando ainda separado. O Pedro está treinando separado. A expectativa é que ele tenha condição de jogar, mas ainda está tratando a torção no tornozelo. O Arrascaeta já está treinando com o grupo, mas como é uma lesão um pouco mais complicada e antiga que a do Pedro, ele só vai ser confirmado na quinta-feira. E o Everton Ribeiro, esse é o que dá menos esperança ao departamento médico de estar em campo. Eu acho que quando o Arrascaeta coloca isso aí, ele também tem noção, óbvio, de tudo que está acontecendo lá dentro e deve estar sabendo que esse ambiente não está bom mesmo. Acho que tem também essas vitórias todas de 19, não só em 19, né? De 19 para cá, o ano passado, o Flamengo de novo, campeão, etc. E são muitos títulos que essa geração que estava lá com o Jesus, de lá para cá, ganhou muita coisa. E eu não sei, de repente, o vestiário está maior do que o clube. Isso não pode acontecer. O Zinho falava sobre isso ontem, né? O grande lá é o clube, a instituição, o Flamengo. Mas, de repente, tem gente que, né, já ganhou tanta coisa lá que está se sentindo maior que o clube. Isso também não pode acontecer. É o que o Zinho colocou da vaidade, né, Zinho? Assim, ontem, porque você jogou bola, vai saber muito melhor que eu. O grupo é normal, né? Sim. Ninguém gosta sempre das mesmas coisas, né? Eu gosto de vinho Malbec, você gosta de Cabernet Sauvignon. Eu gosto de todos. Nem por isso eu não vou sentar e tomar um vinho com você. Né? Então, assim, acho que o Arrascaeta foi muito bem. Independente de cada um ter o seu estilo, gosto, dentro do clube, todos têm que pensar para o bem do clube. Por isso que eu falei, a grande estrela é o clube. No caso, a gente está falando do Flamengo, então é o Clube de Regatas Flamengo. Então, os jogadores conquistaram tudo merecidamente, merecem todos os elogios, estão na história do clube, né? Estão num patamar lá em cima, né? Nessa história riquíssima que o Flamengo tem. Esses caras de 2019 para cá são ídolos que daqui a 10 anos a gente vai estar falando deles, ou mais, né? Estão na história. Agora, o futebol não se vive do passado. Se você ainda está atuando, o que você ganhou está na história, está lindo, está bonito. Mas se você não construir na frente, vai ter a cobrança. E aí vem aquilo que eu falei ontem. Cabe à diretoria, à comissão técnica, os diretores remunerados, né? Ou seja, cargo de gerente de futebol, coordenador,
o diretor executivo, esses caras têm que ter a gestão de detectar aonde estão os problemas, porque talento a gente não discute desse time, desse grupo. Talentosíssimos esses jogadores. Eu sou fã desses caras, os caras ganharam tudo. Agora, não estão rendendo. Aonde que está o problema? É divisão de grupo? É disse-me-disse? Porque isso só aparece quando está perdendo. Porque o time, quando está bem ganhando, ninguém fala disso. Né? Então, assim, esse é o problema? Galera, vamos juntar aqui os líderes do time. E eu conheço alguns jogadores do Flamengo e gosto muito da postura de Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, né? Estou citando esses 3. O Davi Luiz, que chegou agora, tem uma coisa de liderança. O Gabigol, que tem uma história lindíssima, eu vejo ele ali, é capitão do time. Cara, é pro bem do time. Então, junta aqui, vamos conversar. Mesmo que o treinador não participe, dá um tempinho pra gente. Eu participei de várias reuniões desse jeito. A gente detectava que estava alguém puxando para algum lado. Vai ser ruim para todo mundo. Baixa a bola um pouco, dá um passo atrás, para o bem do time, para o bem do grupo e para o bem deles também. Então, se é esse o problema, junta, conversa. Porque é um time muito talentoso, que tem condições de continuar vencendo. Então, assim, tem que ter alguém para comandar. Porque se todo mundo mandar, aí ninguém chega a um comum acordo. Por isso que eu acho que a presença de um diretor ou do próprio treinador se detectar isso, ou de alguém do grupo. Porque a estrela maior vai ser, para mim, sempre o clube. Dito isso, só dá tempo de dizer o time. Quem passa, Flamengo ou Fluminense? A gente tem que fazer o intervalo. Fluminense. Vocês vão me enrolar? Fluminense. Zinho! Flamengo. E empatou depois do intervalo, a mini desempata. Flamengo, 2 votos, Fluminense, 2 votos no Mauladão. Nem esperava Olha, isso. eu sou Muro Naves, Muro Naves. Nem tá todo esperava mundo por isso. O que dividido. aconteceu, gente? Vocês viram, né? Terminaram o vídeo assim. Quem passa na Copa do Brasil? Flamengo ou Fluminense? 2 responderam Fluminense e 2 Flamengo. E você? Quero saber a sua opinião, cara. Eu acho que o Flamengo passa. Nem que seja nos penais, nem que seja nos pênaltis. Se ficar empatado o jogo, teremos pênaltis, porque o primeiro jogo ficou 0-0. Se ficar 0-0, 1-1, 2-2, teremos pênaltis. Cara, isso trouxe aqui para vocês o que a imprensa está falando do Flamengo. Galera, trouxemos aqui neste vídeo o Mário Monteiro descascando o Sampaoli, descendo a marreta e criticando o Sampaoli. O Mário Monteiro, que foi preparador físico do Flamengo na época do Jorge Jesus e também do Vitor Pereira. Cara, aquele time do Jorge Jesus realmente era muito forte fisicamente. Eles tinham uma intensidade que esse time de agora não chega nem perto, né? Agora, o que anda acontecendo? Será que é porque os jogadores de 2019 estão mais velhos e por isso não rendem mais? Por isso que é legal você, de vez em quando, testar algum jogador da base, né? Coloca sangue novo, coloca a molecada para correr, porque eles correm, cara. Alguns medalhões aí já não correm mais nada, né? Não vou ficar falando toda hora o nome do Vidal, Davi Luiz, Felipe Luiz aqui, né? Porque é chato ficar falando isso, né? Mas a gente está cansado de saber quem que atrapalha nesse elenco do Flamengo, né? Na hora de correr, os caras não correm. Não é porque não quer, é porque não aguenta mais, a idade chega, né? Alguns deles estão travadões, é isso aí. E galera, sobre esta repercussão que está tendo, né, de racha no elenco do Flamengo, isso só prejudica o Flamengo, cara. Se tem panelinha, se tem grupos, grupo de Gabigol, grupo de Davi Luiz, Felipe Luiz ou de outros, né? Isso só atrapalha o Flamengo, cara. É momento de união. Parabéns ao Arrascaeta que postou, né? Vamos nos unir, juntos somos mais fortes. É isso, cara. É decisão. É Copa do Brasil. É um jogo que vale muito, né? Pode definir aí o futuro do Flamengo. Pode não, vai, né? Esse jogo vai definir o futuro do Flamengo na Copa do Brasil. Vale muito esse jogo, né? Se o Flamengo passar pelo Fluminense, ele é um sério candidato a vencer a Copa do Brasil. E se o Flamengo vencer a Copa do Brasil, seremos pentacampeões, galera. Olha só, olha a importância desse jogo, né? Precisamos vencer o Fluminense. É isso, e podemos vencer, né, cara? É um jogo de futebol. Se você pegar o retrospecto recente do Fluminense,
ele vem de 4 jogos sem vencer, 4 jogos sem fazer gols. O Flamengo pode sim vencer o Fluminense, é o que eu acho. Valeu, tamo juntos, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!